Salve, salve, torcedor alvirrubro! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Orgulho do RN. Esse aqui é um produto dedicado a você que faz parte da maior torcida do Rio Grande do Norte. Nessa terceira edição, nós vamos conversar aqui com um dos atletas que foi pilar na conquista do campeonato estadual, do bicampeonato estadual, e vem sendo um dos destaques do América nessa temporada 2024, tendo inclusive chegado aí a marca da vice-artilharia do América neste ano. O atacante Rafinha é o homem da vez. Mas antes disso, eu peço a você que está assistindo o nosso podcast que dê o joinha aí, ó. Aperta no joinha, aproveita e também aperta no sininho, porque aí, sempre que tivermos novos produtos, novos vídeos aqui na Marcos Lopes TV, você vai receber a notificação em qualquer aparelho, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua Smart TV. Então aproveita. Clica no joinha para que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas e também não esquece de se inscrever no canal Marcos Lopes TV e apertar aqui no sininho para receber sempre as notificações. A partir de agora a bola já está em jogo e eu agradeço primeiramente a presença do atacante Rafinha, que gentilmente atendeu aqui o nosso convite e hoje é o entrevistado da vez. Rafinha, seja muito bem-vindo ao podcast Orgulho do RN. Aqui o bate-papo só tem duas cores, vermelho e branco. Boa noite, boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Você é um cara que a gente se conheceu ano passado, é uma pessoa que eu admiro muito. Quando você fez o convite, a gente falou, pô, bora. E tamo aí. Valeu, Rafinha. Agradeço aí pelas palavras. O sentimento é recíproco de amizade. Você sempre foi um cara que atendeu muito bem quando eu estive lá no América, né, as demandas da comunicação, mas hoje eu estou aqui de um lado oposto, mas sigo jogando no mesmo time. E como você já conhece, como é o bate-bola aqui do podcast Orgulho do RN, a ideia é sempre apresentar o atleta, fazer com que a torcida conheça um pouco mais daqueles que defendem esse escudo tão grandioso. Rafinha, como é que se deu o seu início no futebol? Explica pra gente mais ou menos como é que o Rafinha deu os primeiros passos aí no mundo da bola. Cara, eu fui jogar um torneio em Lençóis Paulista pela equipe de alumínio, o interior de São Paulo. A gente foi jogar um torneio e lá tinha as equipes grandes, né? Tinha São Paulo, Corinthians, Fluminense, Botafogo. E a gente foi vice-campeão nesse torneio aí, eu fui escolhido o craque. Na época eu tava ia fazer 12 anos. Aí acabou vindo essas oportunidades de ir para um deles, né? E quando o pessoal da prefeitura veio conversar comigo, eu optei para ir para São Paulo, porque era um clube que eu torcia não, ainda torço, né, hoje. Mas meu coração agora é rubro, né? A América hoje, né? Falar pra você. Então, quando eu era mais novo, foi onde eu escolhi. Acabei ficando 6 anos lá na categoria de base e depois fui pro Audax, que era Pão de Açúcar na época, né? E isso aí no Audax, você realmente começou a apresentar um pouco mais do seu futebol, até ir pra Europa, né? Sim, foi. É até engraçado, o Romário, que é o lateral esquerdo, a gente jogava junto lá no Pão de Açúcar e ele foi primeiro. Aí quando ele foi, a gente foi jogar um torneio e acho que era a taça, se eu não me engano, dos 9-1. E o Porto veio para assistir o Alan Patrick na época, né? Só que aí veio outros clubes também atrás dele. E eu acabei sendo um destaque na semifinal também contra o Santos e acabei indo pro Porto. No caso, esse Alan Patrick é esse mesmo que foi do Santos no Internacional hoje. Isso, esse mesmo. E aí, como é que se deu o Rafinha em Portugal defendendo as cores de um dos grandes lá da terra lusitana? Foi uma experiência incrível. Para mim foi muito bom. Quando eu cheguei lá, já cheguei fazendo gol também. Acho que eles estavam... Na época, estava 8 anos sem ser campeão lá, né? Quando eu cheguei.
Aí a gente já chegou sendo campeão, cheguei fazendo muitos gols, fui escolhido Dragão do Ano também lá, então para mim foi uma experiência muito boa. Pensei que ia ficar lá, mas quando a gente foi emprestado, eu acho que correspondia um pouquinho a mais da expectativa e o preço era um pouco abaixo, né? E o pessoal do Pão de Açúcar na época achou não justo esse valor e acabou pedindo um pouquinho mais e teve essa divergência aí e acabei voltando. Ou seja, você se valorizou em Portugal e aí eles cresceram um pouco os olhos, não conseguiram fazer a venda, não é isso? Sim, sim. E lá, pois não. É que o português eles são bem corretos, né? Uhum. Quando você estipula um valor e era esse valor, só que aí como acabei batendo algumas metas e aí eles acabou crescendo um pouco o olho. O combinado não sai caro, né? Pra mim saiu, né? Porque pra mim ia ser muito bom e acabei não ficando, mas faz parte. Mas aí eu vejo aqui, você chegou a marcar 12 gols ainda, né, com a camisa do Porto, e isso pro seu currículo é muito bom. Marcar 12 gols para uma equipe grande da Europa. Sim, pra mim foi bom. Lá eu conheci o Hulk, o Walter, que foram pessoas assim para mim que me ajudaram muito. Lá o Hulk foi um cara excepcional também, me ajudou muito lá, então acho que para mim valeu muito a experiência. Olha aí, conheceu o Hulk, que hoje está no Atlético Mineiro, né? É um dos destaques do Atlético Mineiro. E aí você acabou voltando para defender o Audax, né? Osasco Audax, porque mudou de nome. O Audax era o Pão de Açúcar antes, né? Era isso? Aí mudou de nome. Explica mais ou menos como é que foi essa resenha aí, porque às vezes o torcedor não entende, e eu mesmo não entendo, né? É tanto time com o mesmo nome, de repente muda e ninguém consegue entender o porquê da mudança. Era um grupo da rede de mercado, né? Era Pão de Açúcar. Aí como a gente subiu pra Série A1 do Paulistão, aí teve que mudar o nome, né? Por causa de jogar contra time de torcida, assim, e o pessoal meio que ficou, assim, com um pouco de medo de ter nome de mercado e acabar o pessoal, a gente ganhar e eles querer quebrar as coisas, assim, meio que foi mudando, mas foi uma jogada de marketing também. Entendi. Mudou para Audax e foi um nome muito bom. E aí acabou usando o nome da cidade, né? Osasco Audax. Osasco Audax mudou depois, né? Que aí quando a gente subiu, pela terceira vez? O Bradesco comprou, né? O dono lá comprou. Entendi. E aí você, do Osasco Audax, acabou indo para Ponte Preta, né? Emprestado em 2013. Isso. Essa passagem pela Ponte Preta, como é que foi? Foi meu primeiro time na Série A. Estava com 18 anos e para mim foi uma experiência incrível. A Ponte Preta, a torcida lá também é time grande ali. E a gente estava brigando para ser campeão da Sul-Americana e brigando para cair no Brasileiro. E teve um episódio lá que eles invadiram lá e quebraram tudo, murchou os 4 pneus do meu carro. Foi mesmo? Foi. E para mim foi assim uma experiência assim de você ver que o futebol mexe muito com a emoção e é diferente, lá é diferente. Porque a gente sabe que tem lá o clássico caipira, né? O derby caipira, que é Guarani e Ponte Preta, e dizem que em dia de Guarani e Ponte Preta, Campinas pega fogo, né? É literalmente dividida pela segurança pública. Ali para tudo, ali é duas torcidas assim do interior assim que são grandes e a rivalidade ali é forte. E aí depois da sua passagem pela Ponte Preta, você meio que fez ali ficou entre Guaratinguetá e Osasco. E ia pro Guaratinguetá, voltava pro Osasco aí por praticamente 3 temporadas, né? 2 temporadas. Porque fazia a parceria, né? Porque o Audax na época não tinha série. Aí como o Guaratinguetá também estava na Série C e não tinha tanta força assim, aí acabou fazendo a parceria e a gente jogava com o time do Audax só com a camisa do Guaratinguetá. Então, literalmente uma parceria, né? Só mudava o elenco. Só mudava a camisa, elenco, aliás. Só a camisa, O elenco só mudava de cidade, né? Entre Guaratinguetá e Osasco. E aí veio o Atlético Paranaense em 2015, também um clube grande na sua carreira e com certeza uma experiência diferente, né? Sim, quando eles me compraram ali foi... Pra mim mudou, né? Mudou muita coisa ali na minha vida ali.
É um time que eu tenho imenso carinho ali também, que sem dúvida é um time grande, é uma potência grande hoje do futebol brasileiro e a estrutura ali é para brigar por títulos. E aí depois, 2015, você acabou vindo pro rival, vindo jogar aqui no rival, no maior rival da América. Foi. Vim emprestado, me chamaram para... às vezes eu brinco comigo, assim, com a minha esposa, meu empresário também, a gente fala que eu gosto de desafio, né? E quando eu vim para cá tava difícil também e acabou que passei por ali, mas hoje eu sou América. 2015 era a Série B, né? Série B. Série B. E aí, saindo, né, daqui do Rio Grande do Norte, foi para a Ferroviária e depois para o Ceará. Foi uma parceria do Atlético também, que a Ferroviária tinha subido pro Paulistão, aí foram, se eu não me engano, foi o treinador, que era um português, e foram 16 jogadores do Atlético para lá. Para Ferroviária. Pra Ferroviária. E aí, saindo da Ferroviária, você foi pro Ceará jogar a Série B. Paulistão, com 4 jogos, eu tava com 5 gols, né? Daí apareceu algumas propostas e acabei indo pro Ceará e fiquei pouco tempo também, né? Porque fui pro México daí. Fiquei acho que 2 meses, se eu não me engano, no Ceará. Chiapas, do México. Chiapas do México. Falou muito espanhol? Um pouquinho. Mas conta aí como é que foi essa experiência no México. Comeu muita pimenta? Como é que foi? Ou foi tranquilo? Não, foi tranquilo assim, né? Quando eu cheguei lá, o pessoal falava que tinha 2 times que não pagavam e era do mesmo dono. E eu acabei indo... E o Chiapas era um deles. Eu acabei indo para um deles e... teve bastante brasileiro lá que conversou comigo, queria que eu ficasse, só que minha cabeça tava complicada lá, porque eu tava com a minha esposa e minha filha e sem receber, aí o cara em outro país é difícil, complicado, e acabei voltando, fazendo um acordo lá e pedi para voltar embora. Infelizmente tem alguns clubes que isso não acontece só aqui no Brasil, né? Acontece em todo mundo. Tem dificuldade realmente para pagar os seus atletas e os seus funcionários. Eu tava no nosso primeiro episódio, a gente conversou com o Marcos Ítalo aqui, né? E ele contou várias histórias muito impactantes quando se trata de salário. Já chegou a trabalhar em clube que não recebeu, foi para outro sem receber do clube anterior, passou dificuldades, porque, claro, vocês têm família para sustentar, são trabalhadores como todos nós, merecem o respeito necessário e acabam passando por situações que não mereciam. Mas como é que foi para administrar isso aí? Você num país diferente, numa língua diferente, uma cultura diferente, e ter que realmente se esticar para não deixar faltar nada em casa. Era complicado porque quando eu cheguei lá eu não entendia muito bem o espanhol, né? Tipo, a gente entendia algumas coisas, mas não entendia muito bem. Aí eles davam um cheque, você pegava e falava, tem que ir no banco. Aí chegava no banco, não tinha dinheiro. Cheque sem fundo. Foi meio complicado até uma vez que entregaram 2 cheques e falaram que era para descontar só um, só que eu não tinha entendido. Fui e descontei os 2, né? Só que aí já estavam 4 para trás, daí descontei os 2, já mandei o dinheiro pro Brasil. Daí foi depois o pessoal ligando, tem que devolver um. Falei, já tá no Brasil o dinheiro. Já foi. Foi, mas a gente administrou bem. Minha filha era pequena, então não pagava escola, essas coisas assim. E foi um pouco mais tranquilo assim, mas em questão de convivência lá, eu tinha que vir embora, né? Porque a cabeça não estava 100% no futebol e aí atrapalha muito. Verdade. E aí você volta mais uma vez pro Audax, é emprestado, vai pro Brasil, né? Pro Brasil de Pelotas? Brasil de Pelotas e depois pro Goiás. E aí, Rafinha, a gente nota aqui no seu currículo que você realmente é um atleta que passou por várias equipes, né? E talvez por mais de uma equipe por ano, pela equipe não ter, mas o calendário você acaba tendo que ir para outro para seguir atuando. E aí no Goiás você passa fica 3 temporadas no Goiás. E aí, como é que foi lá no Goiás? Foi tranquilo? Ou teve problemas também? Não, vou te falar do Brasil de Pelotas, quando o Rogério Zimmermann, treinador lá, ali foi uma diferença brusca ali, porque quando eu saí do Audax,
O Fernando Diniz, a gente tem que sambar no vestiário antes de ir pro jogo, né? A gente faz uma roda lá, Como é? Aí tem um samba dentro do vestiário? Tem um samba, todo mundo tem que entrar na roda ali, sambar e chamando um jogador pra ter pra entrar mais leve no jogo e tal. E quando eu cheguei no Brasil de Pelotas, não podia ouvir nem música. Só que eu não sabia, aí você sai de um time que você tem que, dançar, e você chega no outro time que não podia ouvir música, som, nada, nem fone. E Isso no vestiário antes do jogo? Eu treino. E como é que se motiva? O treinador lá, ele... É o jeito dele trabalhar. Quem eu lembro? Você lembra o nome dele? Rogério Zimmermann. E ele foi um paizão pra mim, assim. Ele é um cara muito fenomenal. E tem um jeito dele trabalhar. Cada treinador tem um jeito. E quando eu cheguei lá, eu não sabia disso. A gente foi jogar contra o Guarani. Eu já cheguei me trocando e com fone de ouvido, igual eu faço em todos os lugares, assim, né, que eu passo. A maioria dos jogadores tem um fone, escuta só a música ali e já vai trocando. Quando eu cheguei, não podia trocar. Tem que esperar ele falar, só que eu não sabia. Aí ele passou no vestiário e viu eu trocado. Só que só tinha eu trocado e de fone. Ele foi e voltou. Aí ficou me olhando, aí chamou o capitão, Leandro Leite. Aí falou, Leandro, conversa com ele lá. Aí o Leandro veio falar comigo, falou, só pode trocar quando ele mandar. Eu tive que tirar a roupa do jogo. Poxa! Tive que tirar a roupa do jogo. Pra ficar igual a todo mundo. Colocar a roupa da concentração, amarrar o tênis, porque não podia ficar com o tênis amarrado. Ele era um cara muito rígido assim, mas a gente quase subiu pra Série A, por incrível que pareça. A gente quase subiu pra Série A. Foi uma loucura. Vai entender, né? Vai entender. E aí no Goiás, Rafinha, você acabou até passando por... Aliás, no Goiás, talvez, pelo que eu tô vendo aqui, foi a primeira oportunidade de se dar a volta por cima, né? Porque você teve um ano no Goiás que foi até bem na Copa do Brasil, mas estava mal no Brasileiro, nas últimas posições. E aí, estava bem na Copa do Brasil até pegar o Grêmio. E aí depois deu seguimento no Brasileiro e das últimas colocações acabou subindo para a Série A. Sim, quando eu cheguei no Goiás a gente começou o Brasileiro mal, só que na Copa do Brasil a gente estava bem. E a gente acompanha o sorteio, né? A gente chegou nas oitavas, se eu não me engano, acho que era oitavas. Aí a gente vai assistir o sorteio, aí saiu todos os times e o Grêmio na época era um time que ninguém queria enfrentar, porque foi campeão da Libertadores, tinha o Cebolinha, Luan, o pessoal tava voando, o Marco, Jeromel também, e eles estavam voando. Aí, era o time a ser batido. Quando saiu o sorteio, a gente ficou feliz, porque, a gente queria pegar os melhores mesmo, mas... Nem tão melhor assim. Não precisava tanto, poderia ser depois, um pouquinho mais pra lá, mas... Quando saiu o sorteio, aí a rapaziada falou, vamos mudar o foco, porque vai ser complicado. Mas daí, brincadeiras à parte, a gente encarou eles bem ali. E quando a gente voltou do Brasileiro, a gente estava em último com 4 pontos. Acho que era na 8ª rodada. E a torcida foi cobrar a gente. Teve um torcedor lá que falou Isso que era... no CT? Isso no CT. Foram lá. Ali a torcida também é diferente ali. E quando eles foram cobrar, eles foram na paz, né? Tem aquela... Foi aquela conversinha tranquila. Tem aquela conversa na paz e... Aí teve um torcedor que falou que era o pior elenco que tinha montado na história do Goiás e a gente acabou engatando, acho que 10 vitórias seguidas, se eu não me engano. Acabamos subindo para a Série A e quando a gente subiu ele voltou lá chorando, falando que a gente era o melhor elenco que tinha montado. Mudou de ideia rapidinho. Mudou tudo, mas o futebol a gente sabe que é assim, então vida que segue. Mas aí depois desse acesso, você deu seguimento lá no Goiás? Dei seguimento, ali foi um lugar que eu aprendi a gostar, só que foi onde eu sofri mais. Tive a fratura no meu tornozelo, quando a gente subiu para a Série A, no próximo ano que a gente começou a treinar, no primeiro dia do treino, eu acabei quebrando o tornozelo e acabei ficando 6 meses fora. E depois que eu voltei
Voltei fazendo gol, só que daí acabei luxando o cotovelo. Fui virar uma bicicleta contra o Vasco, aí o braço saiu do lugar. Ali tava... Foi onde eu me machuquei assim bastante ali. Acabei tendo Foi 2019 isso? Foi 2019, mas... E aí praticamente você perdeu o ano com essas lesões. Foi, perdi o ano, mas faz parte. A gente sabe que a gente tá sujeito a isso, mas tem um carinho muito grande. Que bom. E aí você volta, né? Você se recupera, volta e vai para o Botafogo de Ribeirão Preto. É um time que você defendeu em 2020. E aí foi um ano tranquilo, porque eu tô vendo aqui que você teve 33 jogos com a camisa do Botafogo, né? Então foi um ano cheio. Foi difícil porque foi a pandemia, né? Veio a pandemia. Verdade, 2020. Aí foi um ano muito difícil, porque veio a pandemia e acabou tendo aquelas... Parou tudo, né? Parou o Paulistão, depois parou o Brasileiro, aí demorou para começar, mas questão de lesões assim, tive uma lesão séria lá também, mas acabei jogando machucado, né? Teve alguns jogos que eu acabei jogando machucado porque eu precisava, só que aí acabou agravando a lesão, mas é uma coisa que me arrependo muito de ter jogado machucado, mas faz parte, é um aprendizado. É complicado, né? Como você acabou de dizer, vai agravando e às vezes agrava de uma forma que faz com que mais na frente você demore a voltar. Porque aí é uma situação um pouco mais complicada. Mas 2021, o futebol já tinha voltado um pouco com mais força, né? E aí você foi pro Mirassol e pro Remo. Continuou em São Paulo e Mirassol e depois foi pro norte do país. Foi. Teve o Paulistão teve aquela parada, né? Teve a bolha. Sim. A gente chegou a jogar no Rio de Janeiro, acho, contra o Corinthians e contra o Red Bull. A gente chegou a jogar 2 jogos lá no Rio de Janeiro. Foi no campo do Volta Redonda, porque lá tava rolando o campeonato e em São Paulo não podia, aí teve a bolha e tudo. Só que acabei voltando para casa, né? Nesse tempo aí, porque meu pai acabou sendo entubado, minha mãe também estava com Covid, e meus irmãos também, aí tive que voltar embora porque tinha que ajudar. Para dar assistência, né? Dar assistência. Então você já passou por essa, ter os seus pais com Covid, tendo que trabalhar longe e se preocupar com os pais doentes. Meu pai ficou entubado e aquela época lá, quando entubava, a gente sabia que era difícil voltar, né? E quando eu ia no hospital, o médico já preparava a gente pro pior, né? Mas graças a Deus ele colocou a mão ali e hoje meu pai tá em casa lá, firme e forte. Eu acho que aquilo ali foi o momento mais difícil para todo mundo, né? Porque ninguém sabia o que esperava, só recebemos informações e notícias das pessoas, né, infelizmente deixando aqui o nosso plano terrestre. Não sabíamos se ia ter cura, se ia ter vacina. E era justamente como você disse, quando entubava, a única certeza que tínhamos era que não ia voltar para casa, né? Que era só uma forma de manter vivo por um tempo. Mas as coisas foram mudando, graças a Deus, e hoje estamos aqui com a vida normalizada, né? E com os estádios lotados, que é o mais bonito do que você entrar em campo, não ter, escutar só o grilo, fora o apito do juiz. É horrível. A festa de ontem é aquilo ali que é o mais gostoso que tem no futebol. A essência do futebol é aquilo ali, né? A Sudamérica é diferenciada. Ali não tem o que dizer. E aí no Remo, lá no Pará? Climas totalmente diferentes. Muito diferente, muito. Mas lá o pessoal vive futebol, né? Respira futebol. Só que eu acabei pegando Covid, né? Porque estava em São Paulo, aí tinha que ir no hospital com meu pai, toda vez eu tinha que ir lá, e com a minha mãe também. Acabei pegando Covid, acabei perdendo 8 quilos, né? Nessa época aí. E para recuperar é complicado. Aí eu cheguei num lugar que era muito quente também e... Só desidratando. Foi só desidratando, mas foi um lugar ali que tenho todo respeito também pela diretoria lá, pela torcida também. Infelizmente não foi como a gente esperava, mas acontece, é do futebol. A torcida paraense realmente é bem apaixonada lá para os estádios. Aparecerem vazios é meio difícil, inclusive para as equipes do interior, né? E aí São Bernardo e depois começa uma trajetória bonita sua no Vitória, né?
São Bernardo, quando acabou o Paulistão, eu fui pra casa, né? Porque minha mãe sofre de uma... ela tem uns probleminha lá e acabei escolhendo ficar perto dela. Meus filhos também ficou mais próximo ali porque ela precisava muito. Então, nesse momento você estava no São Bernardo. Você resolveu se afastar um pouco do futebol para cuidar da família. Isso, fiquei quase 4 meses, né, sem jogar. Apareceu algumas propostas, só que como ela estava ruim ali com depressão, e preferi ficar mais perto dela, que é mãe, né? É mais importante que a gente tem aqui na nossa vida. Então acabei ficando perto dela esses 3 meses e meio aí, e graças a Deus hoje ela tá bem. E aí você depois opta por voltar ao futebol, vai pro Vitória da Bahia, e lá no Vitória você se torna, a torcida do Vitória até hoje fala, inclusive, se torna um dos pilares da equipe, numa arrancada incrível que levou o time à Série B do Campeonato Brasileiro. Foi, cheguei ali muito criticado, né, porque pouca gente sabia o tempo que eu fiquei parado, ninguém sabia o porquê, e também acabei machucando no São Bernardo, e o pessoal só via isso, né? Ele tava machucado, ficou quase 4 meses em casa, parado, mas ninguém sabia o porquê. E tomei muitas críticas quando eu cheguei sem jogar, porque ali a cobrança é gigantesca. Mas ali foi onde eu voltei, né, a sentir amor pelo sentir aquele prazer de jogar futebol de novo, porque eu fiquei muito tempo em casa. E ali eu voltei a ter a inspiração. No primeiro jogo já acabei fazendo 2 gols, então já mudou muita coisa ali. Ali é só gratidão mesmo pela torcida, pela diretoria ali, que foram fundamentais ali também. E qual foi o diferencial, Rafinha, dessa equipe do Vitória, né? Como eu disse agora há pouco, o Vitória estava mal na competição, né? Era um dos lanternas, inclusive, da competição. Quando eu cheguei, estava em último. Em último, né? E de repente dá uma arrancada sensacional, classifica na última rodada e sobe de divisão. Qual foi o diferencial desse Vitória tão desacreditado, mas que deu alegrias à sua torcida ao final da temporada? Ali, sem dúvida nenhuma, foi a torcida, né? Sem dúvida nenhuma. A torcida abraçou o time ali. A gente, em último colocado, colocaram 30 mil no estádio e apoiando e levando a gente no aeroporto, fazendo o corredor, todos os jogos. Acho que foi fundamental o que eles fizeram ali, era de arrepiar mesmo, todos os jogos. Quando a gente foi jogar contra o Mirassol, que o Mirassol não tinha perdido nenhum jogo em casa, que foi um dos jogos ali que a gente fala que foi o acesso. Eles não tinham perdido nenhum jogo em casa, tinha eliminado o Grêmio na Copa do Brasil. A gente foi pra lá, eles acreditou, levaram a gente até o aeroporto. E a gente ganhou lá, e quando a gente voltou, eles buscaram a gente no aeroporto também, então... Esse foi o jogo da classificação? Não foi. Esse jogo aí a gente tinha que ganhar em casa ainda, o último jogo do Brasil de Pelotas, para poder classificar. Você vê como eles foram fundamentais ali nessa sobrevivência do clube, né? Porque quando eu cheguei lá, tava numa crise, em último ali, então acho que, sem dúvida nenhuma, o Fábio Mota também, o presidente, foi um cara muito correto. Desde quando eu cheguei lá, tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Ele foi um cara fenomenal assim também. Ali é só gratidão mesmo. E aí você começa 2023 no Vitória e resolve, né, aceitar o convite para vir para o América. O América passando por um momento de reestruturação, de mudança, né? Como a gente diz, né? Não é só na bola, não, é na vida mesmo. O América estava num momento que estava trocando os pneus com o carro andando, né? E vocês meio que entram numa fogueira, porque foi uma fogueira, é fato. E não foi bem um ano que todo mundo esperava, né? Era um time que foi reforçado com atletas que vinham de conquistas recentes, e você é um deles. Mas as coisas não aconteceram em 2023. Foi como eu te falei no comecinho aqui, eu sou um cara que gosta muito de desafio, e o pessoal lá não queria que eu saísse, só que a gente sabe que
tem que pensar na nossa família também. E aqui eu não ia ganhar nada de diferente, só o tempo de contrato que era maior, né? Então eu acabei vindo para esse desafio. Eu sabia muito do que poderia acontecer, sabia da cobrança também, até pelo jeito que eu cheguei. Então o pessoal acha que eu vim muitos falaram aí que eu vim pegando um caminhão de dinheiro e isso Não é daí verdade. não é verdade. Eu vim ganhando a mesma coisa, só que o tempo de contrato era maior. Então, como eu falei, eu gostava de desafio, gosto de desafio. E sei da torcida aqui, sei do tamanho que é a camisa do América. E eu queria participar dessa reformulação, mas a gente sabe que futebol nem tudo são flores. Quando eu cheguei aqui era complicado, a gente sabia que tinha 2 grupos ali, né, que era o pessoal que já estava e o pessoal que estava chegando da SAF, então pouca gente se falava, mas a gente sabe que futebol é assim, acabou pagando o preço ali, né, dentro de campo, acabou com o descenso, mas acontece. Agora é dar a volta por cima aí, voltar a dar alegria para a torcida do América e, se Deus quiser, a gente conseguir o nosso objetivo aí, que é o acesso e voltar à Série C. Se Deus quiser, aí voltando para uma Série B aí, e até uma Série A. Você falou, Rafinha, em dar a volta por cima. Já a gente vai chegar nesse ponto, mas eu te pergunto, como é que foi praticar resiliência ao final de 2023? Você que chegou como uma das grandes esperanças, né, para o América. Isso, na visão da torcida, aliás, na visão não só da torcida, mas também de todos que faziam o clube, tendo em vista o excelente ano de 2022 que você teve, né, o segundo semestre excelente. E aí as coisas não acontecem e, claro, as cobranças maiores caem nas costas daqueles que eram alvos da grande esperança da torcida. Como foi administrar a cabeça nesse momento? Chegou a pensar em sair? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente, porque o torcedor precisa entender. Futebol também é feito de seres humanos, ninguém é robô, né? Ninguém é programado para fazer aquilo, sempre vai fazer aquilo. Todo mundo tem seus altos e baixos. Não é só um atleta de futebol que tem seus altos e baixos. Todos nós temos. O jornalista tem, o padeiro tem, o pizzaiolo tem, o rapaz que trabalha com a limpeza, os ASGs tem. Todo mundo tem, independente da classe social. Mas a gente sabe também que torcedor é passional. E ele sempre vai querer que o atleta do time dele esteja bem para dar o resultado. Mas nem sempre é isso que acontece. E cabe ao atleta, cabe ao profissional administrar isso na sua cabeça. Como é que ficou a cabeça naquele momento? O quão importante foi o apoio da sua família? Cara, eu sofri muito, assim, quando aconteceu o descenso a gente não sabia o que ia acontecer, acabei ficando, acho que 12 dias aí, que a gente ficou aí sem saber o que ia acontecer, quem que ia ficar, quem não ia ficar. Por mais que a gente tenha contrato, a gente sabe que estava mudando tudo, virando SAF, poderia ir embora a qualquer momento, então, até pelo descenso, mas em nenhum momento eu pensei em sair, em abandonar o barco. A gente sabe que eu cheguei fazendo gol, né? E tudo isso acaba criando uma esperança, né? Até pela situação que estava o América na época que eu cheguei, se eu não me engano, estava na zona de rebaixamento também, né? Quando eu cheguei. E como eu cheguei fazendo gol, foi o que aconteceu no Vitória e acho que acabou entrelaçando isso, né? Acabei adiando um pouco, né, do que ia acontecer. Acho que se eu não chego, poderia não ter caído, mas poderia ter caído antes também, a gente não sabe. Só que é futebol, a gente chega fazendo gol, a gente quer fazer gol todo jogo, quer ganhar todo jogo, mas a gente sabe que não é assim, então acabou que não dando certo, mas minha família foi muito importante ali, minha esposa, meus pais, minhas filhas também, que sempre conversa ali. Minha filha mais velha, ela é muito competitiva, minha filha mais velha, e ela faz ginástica e você vê que ela gosta da competição. Aí ela me via cabisbaixo, ela: papai, você vai dar a volta por cima. E você vê, uma filha de 10 anos vendo o pai ali cabisbaixo, sofrendo, e ela
tinha que ser ao contrário, né? Eu tinha que dar força para ela assim, e ela veio, conversou comigo e ali foi falei, opa, tem que voltar pro meu foco aqui. Eu sei que não era o que eu queria, acabou caindo, mas a gente sabe que tem que trabalhar, mostrar para ela que a gente consegue, e trabalhando. Mesmo trabalhando, a gente ainda não está sujeito a dar certo, né? Sim. Começo da temporada para mim foi muito difícil, acabei machucando, só que teve a cobrança do ano passado, igual eu falei, veio muito para cima de mim essa cobrança, acabei não participando do segundo jogo da Copa do Brasil, acho, se eu não me engano. O professor Marquinhos veio conversar comigo, me explicou, ele foi um cara assim que me ajudou também, ele falou muita coisa ali, que foi um cara que me ajudou bastante, assim, então acho que o importante foi continuar trabalhando e focado. Eu sabia que uma hora as coisas iam voltar pro trilho, então acho que deixei na mão de Deus, Papai do Céu abençoou também, e acabei voltando no jogo do ABC, né, que eu dei assistência, se eu não me engano, foi do ABC, e daí a gente começou a voltar a pegar confiança, voltar a fazer gol, e a gente conseguiu o título, e hoje é dar sequência no trabalho, né? Você falou, você até já juntou aí com a temporada 2024, Rafinha, e você trouxe um detalhe muito importante. Marquinhos Santos conviveu uma parte da pré-temporada lá com vocês, aliás, a pré-temporada praticamente toda, né? E eu sempre vi o Marquinhos muito, muito assim, como você disse, um cara muito observador, um cara de conversar e principalmente de incentivar. Marcos Ítalo falou aqui, o próprio Marquinhos confirmou, e eu também não tenho que dizer o contrário, porque eu nunca vi, é de diferente, mas o Marquinhos sempre foi um cara de falar muito coisas boas, sempre fala coisas boas, vai acontecer isso aqui vai ser nosso, e as coisas vão acontecendo, né? E eu gostaria de entrar um pouco nesse assunto, o quão importante foi Marquinhos nessa sua volta por cima. Eu digo volta por cima agora, nesse exato momento, porque é o que está acontecendo com você. Você iniciou a temporada, machucou após fazer um gol, inclusive, né? Lá na Arena América. Gol machucado. Ele fez o gol machucado, e aí passou um tempo fora, se recuperando, retorna, porque muita gente, às vezes as pessoas pensam assim, o atleta se machucou, né? Vai passar um tempo no departamento médico, vai estar tranquilão, descansando, aí vai voltar com tudo. Não, não é assim. As pessoas às vezes esquecem que existe uma coisinha básica chamada ritmo de jogo, ritmo de bola, tempo de bola, ritmo de jogo, que faz muita diferença para um atleta de futebol. É a mesma coisa que você está andando de bicicleta. Você passa um tempão sem andar de bicicleta. Vai andar para ver se você tem o mesmo equilíbrio? Não tem como, né? Mas aí você teve ali um cara que lhe ajudou muito nisso. Ele e o Jonas, né? O Jonas também foi Jonas um cara... Neves. O Jonas é um cara que eu gosto muito. Tem coisa que a gente não pode falar, né? Mas como tava naquela cobrança de muito pra cima de mim, acabei não indo para alguns jogos. E ele foi um cara, ele e o Marquinhos, o Jonas e o Marquinhos foram duas pessoas assim, não só eles, né? Teve mais gente ali da comissão técnica também ali, que me ajudaram bastante, até nos treinamentos ali, o Jonas sempre passando uns trabalhos bons ali, sempre conversando comigo também para não ficar cabisbaixo, e eu também sou um cara muito positivo, por mais que as coisas podem estar encaminhando assim, não do jeito que a gente quer, mas eu sou um cara muito positivo, sei que Deus está sempre presente na minha vida e eu sei que Ele não desampara, né? Então acho que eu continuei orando, trabalhando e as coisas voltaram a acontecer. Voltaram a acontecer, a bola voltou a entrar e você voltou a ser titular da equipe. Eu preciso fazer essa pergunta porque se eu não fizer o torcedor vai pegar no meu pé. A torcida brincou muito, Rafinha, que a brincadeira era a seguinte: depois que você mudou de número, o seu futebol voltou. Aí eu lhe pergunto, foi uma opção sua ou não? Foi uma opção minha. Eu conversei com o pessoal lá, como tava
muita cobrança, a gente brinca, fala que é olho gordo, mas isso não pega. Esse olho gordo é pesado. Aí, só que as coisas, eu falei, não, vou trocar, quero trocar. Aí acabei trocando. E deu certo. Deu certo, então agora é ficar com a 37. Deu certo. Aliás, na estreia da camisa você fez gol, não foi contra o Náutico, eu acho, não? Foi na estreia da camisa, eu já fiz gol contra o Náutico. Olha aí, deu certo. Agora, torcedor, reclame. Deu certo, meu amigo, deu certo. E eu te pergunto outra coisa, Rafinha, porque eu ia falando Mateuzinho, porque eu vou colocar Mateuzinho agora no questionamento também. A gente sabe que as redes sociais, elas tanto engrandecem, né? Tanto lhe colocam ali em destaque, quanto podem acabar com a carreira de um atleta. A gente tava conversando em off ali, você no Audax, inclusive, torcedor, Rafinha já tirou a gente da Copa do Brasil, viu? América e Audax. América tentando... Aliás, o empate classificava o América. E aí, no final do jogo, Rafinha foi lá, fez o gol e tirou a gente da Copa do Brasil. No primeiro jogo da Copa do Brasil de 2017, né? E aí, Rafinha, voltando... 2018, eu acho. Eu não lembro agora. Eu acho que foi 2018. Mas enfim. É bom nem lembrar, né? Dá certo não. E aí a gente sabe, Rafinha, que... Por que em off a gente falou do Sidão? Pelo que aconteceu com o Sidão, né? Uma situação que abalou muito a carreira do atleta, que foi inclusive numa TV, numa das brincadeiras da TV, enfim. E aí, no caso de hoje em dia, tem as redes sociais, que tanto podem colocar o atleta no céu, como podem colocar o atleta na parte ruim da história da vida, né? E aí vocês, claro, como qualquer ser humano, tem suas redes sociais. E aí, como administrar aqueles torcedores que muitas vezes invadem suas redes sociais para denegrir a sua imagem, para lhe atacar? Porque tem torcedor que às vezes não consegue dividir as coisas. Aí acha que o atleta, ele tá fazendo por mal, ele é descompromissado com a camisa do clube. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes realmente é o momento que cada um passa. Cara, quando aconteceu esse episódio com o Sidão é um irmãozão que eu tenho. Ele é um cara fenomenal, um ser humano extraordinário. A gente fica triste, né? A gente sabe que é complicado, ainda mais que foi ao vivo, em rede nacional. Mas é coisa que acontece. Infelizmente acabou acontecendo com ele. Comigo, cara, na rede social, a gente não pode deixar... Não é poder deixar, né? É difícil, né? Porque tá muito fácil chegar num profissional hoje em dia. É muito fácil ter acesso a gente, né? Então acho que a gente tem que saber lidar tanto nas críticas quanto nos elogios. Nas críticas a gente tem que saber que a gente não é aquilo. E nos elogios também a gente saber que não pode deixar a gente parar ali. Não deixar de trabalhar ou ficar satisfeito. Jamais, a gente tem que continuar centrado. Como eu te falei, eu sou um cara muito positivo. Você acompanhou muito o que aconteceu aí comigo. Muitas críticas, muitas mesmo, mas a gente sabe que é o futebol, a gente sabe que é assim. A gente tenta se blindar. Eu procuro olhar menos a rede social do que quando a gente está fazendo gol, né? Claro que você vê um elogio é bom, é gostoso, mas a gente não pode ficar também se apegando a isso. Porque a gente sabe, eu sei da minha capacidade, sei o quanto eu me esforço, sei o quanto eu trabalho para mim tentar dar o meu melhor todos os dias. Então, não é um elogio, não é uma crítica que vai me abalar. Eu vou continuar trabalhando firme e sei do meu potencial ali, e sei que eu posso agregar ao time e o que eu posso ajudar. Não, eu já disse para você várias vezes ali, quando a gente se batia nos estádios e tal. E vou dizer agora para que o torcedor que estiver assistindo aqui o nosso podcast entenda e saiba, né? Você é um cara que eu tenho um carinho, uma admiração enorme, né? Não por você estar aqui sentado nesse podcast, não. Você aceitou porque você quis. Mas pelo que eu via nos treinamentos, eu vi o cara, o quanto você se cobrava. Você não era um cara de estar nem aí, muito pelo contrário. Você sempre buscava
melhorar. Talvez em 2023 saber que não estava tão bem quanto gostaria, queria sempre, buscava sempre se superar. Então, talvez por isso que você tenha, de certa forma, esse sentimento de gratidão, né, por você ter vindo para o América. É uma gratidão, sim, independente de 2023, porque eu sei o quão comprometido você é com o seu trabalho. E por isso que eu torço tanto por você. Por isso que esse ano, quando você estava... Eu vi que você estava voltando, você tinha que receber os seus parabéns, né? É saber dividir, saber lidar com as críticas e os elogios, é verdade. Mas os elogios eles têm que existir, principalmente quando realmente eles valem a pena ser recebidos. E vale a pena muito você receber esses elogios hoje. Tenho certeza que a torcida do América hoje lhe vê com outros olhos. Isso é fato. Isso é fato. A torcida do América hoje, o Rafinha é outra pessoa para a torcida hoje. Parece que 2023 nem existiu. O momento hoje é totalmente diferente. E que você possa desfrutar desse momento, porque você merece desfrutar desse momento. O que você está colhendo hoje, você vem plantando desde o ano passado. Pode ter demorado? Pode. Mas também pode estar sendo rápido demais. A gente não sabe os planos de Deus, né? Para cada um de nós. E com certeza, Rafinha, tem muita coisa ainda que você vai colher de bom com a torcida, com essa camisa aí, que é a camisa americana. E claro, no meio do futebol. Amém, amém. Como eu te falei, eu sou um cara que me cobro muito e ainda não tá bom. Ainda não conseguimos o nosso objetivo principal. A gente sabe que falta muita coisa para acontecer aí, mas a gente tem que trabalhar muito, manter os pezinhos no chão, trabalhar para a gente conseguir o nosso objetivo aí desse ano e voltar a dar alegria, né, para nossa torcida, que é uma torcida que, pela festa que fez ontem, merece muito. Então, a gente sabe que é um time de massa, é uma camisa grande, é uma torcida gigantesca. E a gente sabe que a gente tem que voltar a dar alegria para eles e eles acreditar na gente, para que a gente vá junto, para que a gente consiga caminhar junto nessa trajetória aí, para que a gente consiga colocar o América lá em cima de novo. Quando eu toquei no nome do Mateuzinho, eu acabei não dando seguimento à minha pergunta. Claro, as cobranças não foram só em cima de você, né? Tiveram outros atletas que receberam muitas cobranças. Um deles foi o Mateuzinho, principalmente pela Série B que ele havia feito, defendendo o Vitória. O Vila Nova de Goiás. E aí ele foi para fora do país, não deu certo por conta da Guerra Civil e voltou para o América. Veio para o América. Também veio com grandes esperanças. E aí eu sei que vocês são muito unidos, não? Você, o Mateuzinho, os demais atletas que permaneceram de 2023 para 2024. O próprio Marcos Ítalo, que a torcida também caiu em cima, perguntando quem é esse cara, quem é o Buiú. E hoje o Marcos Ítalo se tornou ídolo da torcida, né? Fez até gol contra o Corinthians. Tá fazendo até gol o Marcos Ítalo. Já são 3, viu? Já são 3. Mas deu pra ele o gol? Acho que é o Norberto. Foi pro Norberto, exatamente. Mas o chute foi dele, né? É meio a meio. Ele, daí eu que tinha dado assistência. É verdade. E tem essa resenha, né? Deu assistência, recebe um bichinho a mais. Não tem mais. Tem mais não? Não tem mais não. Ih, rapaz, caiu. Acabou. Caiu. Mas o importante é a gente ganhar. A gente fica frustrado pelo resultado de ontem, até pela maneira que a gente chegou, né, no jogo contra o Corinthians. A gente fica muito frustrado. A gente sabe que é um time grande, mas eu acho que o pensamento que a gente é esse de frustração. Não só a gente, acho que a torcida também, até pela festa que fez. Mas a gente sabe que não tem nada perdido. Ainda tem mais um jogo, mas como eu falei, agora é focar no nosso principal objetivo aí, que domingo a gente já tem uma final e a gente tem que ganhar de qualquer jeito. Rafinha, e assim, o futebol que foi apresentado por você no jogo contra o Corinthians chamou a atenção do país todo, né? Porque quando se via na tabela da Copa do Brasil, o que se enxergava? Um time da Série A, da primeira divisão, contra um time da Série D, da quarta divisão. Aí se imagina logo o quê? Se imagina que o time da Série A vai atropelar. E não foi o que aconteceu, muito pelo contrário. O time da Série A foi atropelado, principalmente no começo do jogo. Aí, claro, as coisas vão acontecendo, a bola vai rolando, e aí acaba que oscilando, o que é normal, né? Mas, com certeza, eu acho que, na minha opinião, foi um dos melhores jogos
né, do América na temporada 2024 foi esse jogo contra o Corinthians. Tanto é que os gols do Corinthians saíram de detalhes ali. A gente estava bem centrado para esse jogo. O professor Marquinhos trabalhou bem com a gente ali. Passou tudo que poderia ter acontecido no jogo. Felizmente, o goleiro dele estava numa boa noite. Teve, acho que, 3 bolas na trave. Ele acabou fazendo uns 3 milagres ali também, que foram grandes defesas. Mas a gente sabe que futebol é detalhe. Mas, como eu falei, não tem nada perdido ainda. A gente tem mais um jogo, tem mais 90 minutos ainda. Mas agora é a gente mudar a chave e focar no nosso principal objetivo aí, que é a Série D. Acesso à Série C, né? Rafinha, o microfone é para suas considerações finais. Qual o recado que você manda para o torcedor americano que saiu muito satisfeito, apesar do resultado, coisa que não acontecia, eu vou dizer, viu, Rafinha? Há muito tempo o torcedor americano não sair satisfeito pelo futebol, independente do resultado. Isso aconteceu no jogo contra o Corinthians, né? Jogo de ida aí da terceira fase da Copa do Brasil. E para esse torcedor que aplaudiu vocês de pé ao final do jogo, qual o recado que você manda para ele? Ricardo, pela festa que eles fizeram ontem, cara, vamos junto. A gente sabe que com vocês nos apoiando a gente fica mais forte e é um gás a mais ali. E pode ter certeza que a gente vai honrar essa camisa aí todos os jogos. A gente sabe que às vezes não vai ser o nosso melhor jogo, mas a gente vai correr, vai se doar, vai lutar bastante para que a gente consiga dar alegria para vocês. E vamos junto. Essa festa de ontem ali serviu para mostrar que quando a gente está junto a gente fica mais forte e bora para cima. É isso aí. E quando a sinergia é positiva, as coisas acontecem. Acontece. Energia positiva da arquibancada aí dentro do campo, quando se unem, as coisas acontecem. Infelizmente, a gente não ganhou o jogo, mas a gente sabe que a gente está no caminho certo. É isso aí, isso, Rafinha. Rafinha. Obrigado. Eu agradeço. Esse o grande Rafinha, a quem mais uma vez agradeço por aceitar o nosso convite aqui do podcast Orgulho do RN, da Marcos Lopes TV, um cantinho que é para você, torcedor americano, exclusivo para você. Torcedor, está finalizado nosso terceiro episódio do podcast. A gente se volta na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o joinha aqui, ó, aqui embaixo, tá? Tem um sinalzinho assim, você vai clicar nele e também de se inscrever no nosso canal e apertar no sininho. É tudo de graça. É tudo de graça. E quando você aperta no sininho, você é notificado sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. E acompanhe também a Resenha do Barba de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, aqui na Marcos Lopes TV e na 95 Mais FM. A gente conta sempre com você, porque aqui o futebol é feito para você. Muito obrigado a todos e até a próxima.